E aí o ciclo vicioso é porque muitas pessoas repetem padrões de relacionamentos dependentes. Como assim? O ciclo vicioso, ela largou um e o próximo vai ser do mesmo jeito. Sempre vai ser aquele vício de amor e tal. No caso, tem sempre um ciclo, né? Aquele. Não, quando eu falo do ciclo, é assim. É o mesmo ciclo, parecido com o ciclo da violência doméstica, né? Então, o, o camarada vai e agride a mulher, tá certo? E pá, né? Bate Bate na nela, né? mulher, agride a mulher. Aí tá. Aí a mulher chora, fica ressentida e ele fica arrependido. Arrependido, vamos dizer Da assim, cadeia, né? bem entre aspas, né? Arrependido quando o policial tá lá na frente de casa. Justamente, bem entre aspas. É um arrependimento bem entre aspas. Aí ele fica arrependido. Aí procura ela e fala: Olha, você não me. Você não me escutou. A culpa de você apanhar é sua. Olha isso. Ele que bateu. A culpa de você apanhar é sua. Mas eu te amo demais. Isso nunca mais vai acontecer. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. É você que me deixa maluco. É você que me deixa perturbado. Você sabe que eu tô cheio de problemas. Eu preciso do seu apoio. Você, em vez de me apoiar, você só aumenta os meus problemas. Você só perturba a minha mente, só perturba a minha cabeça. E eu acabei explodindo. E você que estava na minha frente, você apanhou. Se fosse o Elias na rua, o Elias que ia apanhar. Bem entre A aspas, mulher entendeu? acredita, né? Mas você que estava aqui, você que apanhou. Pronto. Aí tá. Aí a mulher fica pensativa, tal. Ah, por favor, me perdoa. Não separa de mim, não larga de mim. Eu dependo de você. Você é tudo na minha vida. Eu não sou ninguém sem você. Aí ele aciona o gatilho de mulher, psicóloga, super-herói, mãe dele. Entendeu? Que é tudo que ela quer ouvir, tudo que ela quer sentir. Que ela, né, é importante para a vida dele. Tá certo? Mas ele só dá aquele E, toquezinho. isso, aí aciona o gatilho. E vamos ficar juntos, agora vai ser diferente e tal. Aí ela, tá, vai perdoar. Nisso que ela perdoa, o relacionamento vira um conto de fadas. Aí ele é o príncipe encantado, aí leva ela pra jantar, leva pra jantar fora, leva ela pra passear, dá presente, tudo mais. Aí ela, meu relacionamento agora tá maravilhoso, ele mudou e vai ser diferente, fica empolgada. Aí fala pra todo mundo, família, bênção de Deus. Família, bênção de Deus, presente de Deus, né? Uhum. Família, presente de Deus e tal e tudo mais. Daqui a pouco, uma coisinha que ela faz que desagrada a ele, ele já Pá de novo. não pá de novo, mas dá um Um, pequeno, vamos dizer assim, um pequeno gritinho, né? sei. Aí daqui a pouco, outra coisa qualquer coisa desagrada a ele. Outra coisa que ela foi pro mercado e ficou sem sinal do celular. Ele tentou falar com ela, não conseguiu, porque o celular estava sem sinal. Aí ele já imagina que ela só pode estar com outro e tal. Aí fala berrando com ela no celular. Aí vai escalonando a raiva, até ela apanhar de novo. Aí fica esse ciclo vicioso. Então é a mesma coisa, né? Com a dependência emocional. Quer Então, no dizer, caso, nesse caso aí, acaba pegando um pouco dos dois, né? como assim? Acaba? A dependência emocional nesse cenário que você falou pega um pouco dos dois, né? Isso, Não é justamente. só de um, é meio que um puxa o outro. Exata, Mas toda aí sempre relação. rola aquele conto de fada, coisa que ninguém iria acreditar se não fosse dependente. Sim, sim, Mas como é dependente, sim, ele, sim. ele se envolve naquele desejo, naquele sentimento, naquela realização de perfeição, né? O conto de fada. Isso. É, Você falou, tocou num ponto assim que é
Sabe, tu foi certeiro ali. Né? Se tivesse um tiro ao alvo, você acertou bem Bem na mosca. bem na mosca. É uma relação de codependência. Então, é difícil você ver quem é a vítima e quem é o algoz Numa situação semelhante a essa. em Né? determinado momento, a mulher é a vítima. Em determinado momento, ela é o algoz. Em determinado momento, até o homem se torna vítima. É uma relação de codependência. Tá certo? Sim. Né? E o mais... Só que não é saudável, né? Não, é totalmente doentio. Totalmente doentio, prejudicial para a saúde física, emocional e, como a gente falou aqui, para a vida. E o interessante também é que essa mulher dependente emocional, ela não se interessa em homens emocionalmente disponíveis, maduros. Olha que coisa interessante. Isso a sabedoria popular já sabe já. Tá certo? Você pode perguntar lá na delegacia, entendeu? Que eles estão lidando com isso o tempo todo. É o maior psicólogo da cidade, o isso, delegado. Você pode perguntar, quer dizer, ela só se interessa por aquele camarada, né? Que é totalmente perturbado, que vai trazer problema para ela, que vai trazer confusão na vida dela. Ela não gosta do certo, ela não consegue se interessar pelo homem certinho, pelo homem bacana, pelo homem... Aquele cara da igreja, às vezes. Não. Por quê? Por quê? Rapaz, é por causa do sentimento, né? Do vício. O vício. Ela precisa do... Tem aquele sentimento, aquele êxtase que vem. Isso. Aquele sentimento momentâneo que ela consegue ali toda hora, excitar aquele êxtase e tal. Ela precisa daquilo. Enquanto que o outro não, é aquele não tem um alto e pacato, baixo. a mesmice, então isso não... Não agrada. Não agrada. Ela Agora o outro tem um alto e baixo. Ela precisa do... né? Ela precisa... Lembrei de um caso aqui, mas agora eu posso falar que não vai... que não foi de ninguém aqui, não. De nenhum cliente, não. Ela precisa sentir emoção, entendeu? Sim. Relacionamento montanha-russa. Ela precisa acordar e... Nossa! Eu acho que você me passou uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Do nada. Do nada. Entendeu? Tem que ser. Ela gosta disso. Entendeu? É aquela coisa montanha-russa. Não, eu já... Totalmente estável, totalmente... Tem um camarada aí que ele curtiu com as meninas. Danado, namorador. Sim. Ele disse que teve umas vezes aí, umas meninas que apareciam com esse Miguel aí. Atrasou. Meu negócio aqui atrasou. Desceu não. Só pra preocupar o cara. Aí na hora que o cara chega e diz assim, não, calma aí. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir meus pais, seus pais, vamos todo mundo de boa e tal. Nós assumimos, nós casamos e tal. Pronto, a menina some. Sim. Porque não tem aquela emoção. Sim. O cara simplesmente chegou maneiro. Sim. Né? Voltou maneiro ali. Sim. Agora, quando rola aquela emoção, aquele agonia, aquela apreensão, e deixa o cara agoniado, o cara fica louco e tal. Sim. Aí isso rola o êxtase, né? É o vício nisso. É o entendeu? vício. É o vício nisso. Então, quer dizer, ela tem a mulher que é dependente emocional. Eu tô falando mulher porque é a maioria dos casos, mas a gente vê muito homem também, tá, pessoal? Mas eu vou falar mais direcionado para as mulheres. A mulher que é dependente emocional, ela, né, uma característica é que ela tem aquela obsessão por pessoas problemáticas, né? Essa é uma das características dela. Nunca, pelo menos assim, pode existir, porque é o que eu falei, psicologia não é ciência exata, mas nesse meu tempo de psicólogo, eu nunca vi uma mulher dependente emocional de um cara, sabe, pacato, certinho, trabalhador. Nunca. Eu nunca vi. Tem alguns casos que você vê em filme, né? Que não, o cara é aquele padrão, mas por debaixo das cortinas o cara é uma fera. Na realidade. O cara é maluco, você não viu né? o que aconteceu com o Kaká? Não, jogador de futebol? Esse eu não vi, não. Não viu, não? Não, ficou famoso aí o caso, porque o Kaká, homem, né? Entre aspas, perfeito, né?
bonito, rico, da igreja, fiel, dedicado à família, e a mulher dele, que eu não lembro também o nome dessa figura, não acompanho vida de pseudo-celebridade, a mulher dele separou dele porque ele era perfeito demais. Resumindo, insosso demais. Entendeu? Faltava Então, aquela pitada de emoção justamente, da montanha-russa, né? Justamente. Tu falou, tá vendo? Você falou, já entendeu? Psicólogo ali, você falou tudo. Então, assim, no meu histórico profissional, pode ser que exista, tá, pessoal? Mas eu nunca vi uma mulher dependente emocional de um cacá da vida, entendeu? Eu só vejo mulher dependente emocional de homem problemático. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é aquela necessidade de controle disfarçada de cuidado. Então, ela é a mãe do elemento, ela é a mãe do cara, entendeu? Sei. Então, ela precisa controlar, né, a vida do cara, mas é um controle disfarçado de cuidado. Tá certo? A gente já falou aqui dessa parte da dependência voltada para o meio social de trabalho. Sim. Só que aí, do lado da vítima, né? Vamos pegar aqui da vítima, por exemplo. A pessoa que é dependente emocional, ela afeta a vítima dela demais? Mas afeta a vítima? A vida de trabalho, social, da vítima dela? No caso, um exemplo, a mulher sendo dependente, afetando o marido. Não, a vida mais afetada é a vida dela. Não é? No caso, costuma ser a dela. Porque o que acontece? Você vê a mulher que é dependente emocional, né? O marido chega para ela, olha, eu preciso trocar de carro, entendeu? Aqui todo mundo anda de Hilux, e eu sou o único dos meus amigos aqui em Ulianópolis que não ando de Hilux, eu preciso trocar de carro. E a renda mensal deles é de R$8.000. 8 conto, eu acho que não dá para ter Hilux ainda não, né? R$8.000. É 200, 300 conto, né? Só que a mulher, por ser uma pessoa, né, controlada financeiramente, ela tem crédito na praça, consegue pegar emprestado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se endividar toda para realizar o sonho do bonzão de andar de Hilux. O sonho, entendeu? Né? Entre aspas. É um único desejo, na real. Isso, não é o sonho. Justamente, o desejo. Falou certo. O desejo do bonzão de andar de Hilux. Então, assim, a vida dele vai ser afetada? Vai, mas... Pro lado bom, né? Agora e a vida dela? Vai ser afetada como, entendeu? Então, o problema da dependência em si é que afeta só a pessoa mesmo, né? O outro só se usufrui de você, né? E a família, os amigos, os filhos, principalmente. Então, no caso, a pessoa que o recebedor da dependência, né? Alheia. Sim. Ele só usufrui, né? Sim. Do que o dependente faz por ele, né? Isso. Só usufrui, só aproveita e fica de boa. Ela não arruma um cara bacana que vai, sabe? Ela só arruma aquele que vai extorquir tudo, entendeu? Só que vai sangrar ela. Isso, só o que vai sangrar ela, entendeu? Beleza. Aí você vê outra característica também, né? Alta ansiedade contra a separação, né? E o cara, ele joga emocionalmente isso pra ela o tempo todo, porque na realidade é aí que tá. O cara, qual que é a principal característica dele? Da vítima, igual você falou, né? Qual a principal característica dele? Na separação ele vai perder muita coisa, né? A principal característica dele é manipulador. Tá? Então ele percebe, ele sabe que a pessoa depende emocionalmente dele, ele pode não saber tecnicamente, mas ele sente que a pessoa depende emocionalmente dele. Mas na prática ele já percebeu isso. Aí né? ele manipula ela o tempo todo, ó, eu vou embora, hein? Qualquer coisa, ó, você se vira aí.
Ainda fala, ó, você sabe que sem mim você não vai ser nada. É difícil, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu que faço isso. Você sem mim, ó, ainda mais se tiver filho, quem é que vai te querer com filho? Quem é que vai te querer você com 3 filhos aí, sozinha? Quem vai te querer? Tá certo? Então ele manipula isso nela o tempo todo. Isso gera ansiedade da separação. Então ela vive tensa o tempo todo. Ai, meu Deus, será que eu vou separar hoje? Eu não posso me separar, né? E a outra característica que é, por isso que eu falei, pode ser dependente não só de uma pessoa específica, mas dependente do vício desse sentimento, que é a dificuldade em ficar sozinha. Isso aqui. A mulher dependente emocional, ela tem extrema dificuldade em ficar sozinha. Porque quando ela fica sozinha, ela fica em volta dos demônios internos dela, né? E é mais fácil enfrentar um capeta, desculpa falar assim, do companheiro, do que ela sozinha enfrentar os demônios dela. Sacou? É porque tá enfrentando o outro, mas tá acompanhada, né? Justamente. E aqui nós estamos falando de um problema da cabeça. Isso, né? Um problema que justamente. é complicado você resolver sozinho, né? Justamente. Porque a pessoa normalmente ela não entende o que passa no âmago interior dela, né? Sim. Beleza.